Olá, eu sou Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com a professora Felícia Asmar Maia, da Universidade da Amazônia, ela que está em Belém do Pará, é pesquisadora de fibras e de muitas alternativas de matéria-prima para a indústria da moda. No primeiro episódio, se você não assistiu ou não ouviu, vai lá no seu aplicativo de podcast ou no nosso canal do YouTube para assistir o primeiro episódio que foi ao ar no domingo. A gente conversou principalmente sobre as fibras naturais, sobre as fibras vegetais, sobretudo. E agora a gente vai falar sobre outras matérias-primas. A Felícia mencionou os encauchados, existem outros também. Vamos lá. Encauchado, aliás, diz respeito à história da exploração da Amazônia, né? Tudo começou com a seringa, o látex. É daí também que vêm os encauchados, Felícia? É isso mesmo, Lorival, muito bom estar aqui novamente, conversando com você, falando, né, de um assunto que eu sou apaixonada, pesquiso já há algum tempo, e essas novas matérias-primas, né, que a Amazônia é capaz de nos oferecer são muito importantes. O encauchado, sim, ele vem da árvore do caucho, que é muito semelhante, né, à seringueira. Também uma seiva, né, que é retirada da árvore, e ele tem um processo de tratamento e ele se transforma, então, que a gente chama de couro vegetal. Então, algumas comunidades aqui da nossa região já trabalham essa matéria-prima, então eles conseguem fazer pedaços consideráveis, né, de encauchado, e esses encauchados eles têm sido muito utilizados na confecção de bolsas, mochilas, pequenas nécessaire, ou seja, esses acessórios. Existe uma marca aqui que chama Madame Floresta, e que a designer, que é a Graça Arruda, ela consegue trabalhar com esse encauchado, fazendo todo esse tipo de material. Ainda não se tem a possibilidade, porque é muito quente, né, de usar em roupa, mas eu acredito que isso possa ser desenvolvido ainda, eu acho que a tecnologia está aí para isso mesmo, quem sabe a gente até consiga utilizar, como na nossa região chove muito, para fazer capas de chuva, né, para nos proteger, já que é um tecido altamente impermeável. Mas o encauchado é uma possibilidade, está sendo usada para moda. Tem uma outra possibilidade também, que é o couro do peixe, né? A gente tem usado muito aqui o couro do pirarucu, da pescada amarela. O pirarucu é um peixe de água doce da Amazônia, a pescada amarela já é de água salgada. A gente sabe que a Amazônia, né, tem essas variações de água aí, do mar, do rio, procurando usar o mais natural possível, o menos possível de produtos químicos, né? O tanino, inclusive, tem sido muito utilizado, e esse couro de peixe está sendo utilizado em bolsas, cintos, calçados e até em partes de vestido, né? Eu conheço alguns criadores que usam, inclusive, em moda praia. Como na moda praia se usa pequenos pedaços, então maiôs, biquínis, e ele tem uma capacidade de ser muito resistente e impermeável, desde que, logicamente, seja feito o processo de curtimento adequado para esse couro de peixe. Então, é uma outra possibilidade que a gente tem aqui na Amazônia, né? Então, aquela matéria-prima, né, que era o couro do peixe, que era jogada fora, servia de alimento para outros animais, pode ser perfeitamente utilizado e hoje é uma alternativa importante, agrega valor para o produto de moda. No sul é muito usado o couro da tilápia, aqui na nossa região é o pirarucu e a pescada amarela, que tem uma textura um pouquinho diferente da tilápia, mas que também tem um uso extremamente interessante nesses produtos de moda. O pirarucu é um peixe que esteve em extinção, mas que já existe na Amazônia, já existem muitos projetos de manejo. Acredito que esse Exatamente. couro venha desse peixe que tem esse selo verde do manejo da pesca Com sustentável. certeza, com certeza. É esse tipo de couro que é utilizado, né? E você mencionou no primeiro episódio que a moda, quer dizer, os tecidos, essa indústria, ela consome muita energia, ela tem um impacto
ambiental, né? E que um outro benefício tem sido a descoberta de processos de produção que reduzem esse impacto ambiental? Sim, a gente tem desenvolvido processos que procuram usar menos água, né, e menos energia, né? Então, menos água na questão das lavagens, né? Então, alguns tecidos eles usam muita água para lavagem, né? Em alguns casos, por exemplo, o jeans é um dos tecidos que se desperdiça uma quantidade enorme de água, de energia. Então, hoje, se tem procurado fazer o reuso dessa água, se usar menos quantidade de água, por exemplo, aquela ideia do jeans desgastado, né, que ele vai em processos de lavagem, que são feitos em grandes máquinas de lavagem, hoje já está sendo substituído por processos de tingimento, né, que simulam aquele desgaste e sem a utilização dessa grande quantidade de água e também sem a grande quantidade de energia. Então, tudo isso, né, no sentido de você preservar o planeta, porque não dá mais para a gente continuar tirando dele mais do que ele pode nos dar e descartando nele mais do que ele pode absorver. Então, ao lado disso, a gente também precisa fazer com que os consumidores sejam conscientes no sentido também de entender que descartar roupa, jogar roupa fora, é algo que não pode mais acontecer. A gente precisa fazer com que essas roupas elas possam novamente ser reutilizadas, né? Inclusive, a gente já tem hoje grandes marcas que dão desconto para aqueles consumidores que devolvem roupas que já foram usadas, essas roupas voltam para a indústria, elas são retrabalhadas e elas novamente voltam para as vitrines, para as lojas, para serem vendidas. Que é uma outra coisa também muito importante. É o reaproveitamento do resíduo têxtil e a reutilização, que a gente chama de upcycling na moda, que é exatamente você pegar uma peça de roupa e transformá-la. Então, ela era uma calça e agora ela passa a ser uma saia, ela passa a ser uma mochila, ou seja, ela passa a ter novos usos. Isso também é um fator importante dentro da questão da sustentabilidade. Pois é, Felícia, porque muitas das fibras que a gente usa são fibras sintéticas, né? Que tem um componente aí de plástico, sei lá, de polietileno, de derivados de petróleo e outras coisas. Existe um problema de destinação, não é, para esses tecidos. E enquanto que a gente estava falando de fibras naturais, que eu imagino que sejam até biodegradáveis, né? Numa destinação muito mais tranquila também. Com certeza, né? As fibras naturais, elas são absolutamente biodegradáveis, elas não vão causar nenhum tipo de dano ao ambiente, mas hoje também nós precisamos pensar que esse mundo, né, das fibras naturais, aquelas retiradas da natureza ou dos biotecidos, ainda não é a nossa realidade, né? Nós ainda temos uma caminhada aí considerável para que a gente consiga estar nesse mundo. Mas o que a gente pode fazer hoje? É contribuir para que realmente o ambiente ele não seja tão agredido. Por exemplo, hoje nós temos o tecido, a malha, feita da garrafa PET, que é um tecido hoje que tem um toque bem interessante, é um tecido que hoje, por conta da tecnologia, ele dá uma possibilidade da pele respirar, inclusive tem muitos uniformes de times, né, de futebol, de outros tipos de esportes, que usam esse tecido que vem da garrafa PET. Então, nós podemos dizer que também esse é um biotecido, porque você pega uma matéria-prima que seria jogada na natureza e passaria aí milhares de anos para se decompor, e ele, então, passa por um processo de transformação e ele passa a ser um tecido, né? Nós temos uma marca aqui em Belém, que é a Amazônia Zen, que ela trabalha justamente com essa matéria-prima, que é uma matéria-prima também que se presta muito à questão da utilização de estampas, né? Então, hoje, constitui um grande diferencial para a moda, você usar estampas autorais, né, exclusivas. Então, esse tecido também se presta, ainda que com uma vertente um pouco, digamos assim, sintética, né? A gente sabe que o plástico é um derivado do petróleo, mas eu acho que já é um caminhar, já é um grande avanço para que a gente não jogue esse material no lixo, ele possa ser reaproveitado. Eu acredito muito nesse potencial dessa matéria-prima
que vem da garrafa PET. E com relação à estética em torno de toda essa nova indústria, é possível aproveitar também a cultura dos povos tradicionais, dos povos locais, para trazer uma estética, uma beleza, uma moda que tem a ver com essas culturas tradicionais? Olha, com certeza, o mundo mudou muito ao longo desse tempo. A gente precisa entender como é que foi que a história, né, solidificou a moda. A gente sabe que a moda nasceu na Europa, né, e acabou a partir do século XVIII, né, século XIX, tendo Paris como o único centro, né, o único e verdadeiro centro difusor da moda para o mundo inteiro. Então, os padrões todos, eles eram padrões europeus, né, padrões baseados naquela cultura, né, que vem, a gente acredita, né, que a moda, na verdade, ela surge no final da Idade Média, né, por conta de um processo de imitação, porque a gente sabe que a moda ela tem um ciclo, né, ela é uma novidade que é divulgada, as pessoas gostam, copiam, aquilo tem uma cópia exagerada, desgasta e tem que ver uma outra coisa nova, né? Começou a acontecer quando os burgueses começaram a copiar os nobres, né? E os nobres não gostavam dessa cópia e mudavam aquele estilo. Claro que ainda no momento, né, muito inicial, em que a moda ela era toda feita artesanal, as roupas eram costuradas ainda tudo à mão, nós não tínhamos máquina de costura. Mas a partir do século XVIII, né, nós já temos essa solidificação da moda, e Paris toma para si isso aí. Eu acho que desde lá o rei Luís XIV, né, que foi um grande incentivador do desenvolvimento, né, da indústria têxtil, por exemplo, na França. Né? Depois a gente teve o próprio Napoleão Bonaparte, que inclusive é bem interessante saber que ele promulgou uma lei que proibia que as mulheres da corte repetissem roupa, né? Não que ele fosse um grande admirador da moda, mas ele queria forçar que as pessoas comprassem tecidos. Ele até trouxe lá do Oriente o bicho da seda para fazer seda. Por falar em seda, hoje nós já temos uma tecnologia aqui no Brasil que está desenvolvendo uma seda da teia de aranha. Isso é bem interessante. Ainda está a seda da aranha, ainda está em pesquisas iniciais, mas eu acho que é uma possibilidade. Então, com o processo de globalização e digamos assim, a quebra, né, das barreiras entre as nações no mundo todo, nós começamos a ver que não é Paris que é o único centro, né, criador e difusor de moda. Né? Todas as outras nações passaram a valorizar as suas culturas locais, as suas pessoas, as suas etnias. Né? Então, aqui no Brasil, nós somos o resultado de uma mistura fantástica, né, do mundo todo, né, e que nos deu essa beleza ímpar de ser e vestir. Então, eu acho que o próprio momento hoje, de rompimento das barreiras, de nós não temos mais um mundo setorizado, e sim um mundo globalizado. Essa globalização, ao inverso do que se pensou logo que ela começou, que isso nos iria deixar todos padronizados, na verdade, não. Ela nos incentivou a valorizar as culturas locais. Isso foi muito importante, porque aquela ideia inicial, que ia ficar todo mundo, né, tipo com aquele gosto de baunilha industrializada, né, que se falava naquela época, quando o fast food estourou no mundo todo. Não, com o passar do tempo, a gente percebeu que era hora de valorizar as culturas locais. Então, esse processo de globalização, né, ele acabou se transformando num processo de globolocalização. É uma expressão que não é minha, do professor João Braga, né, que eu admiro muito, mas que mostra exatamente, nós queremos ser globais, mas com as nossas identidades. Então, eu acho muito importante a Amazônia pensar em fazer a sua moda na Amazônia, ou seja, pegar essas tendências todas globais, mas usar as identidades locais. E isso, então, traz uma diferença, né, nas questões estéticas. Os próprios modelos de passarela, eles passam a ser modelos que representam as nossas identidades, as próprias roupas, as maneiras de vestir, né, elas passam a representar aquilo que nós somos. Né? Nós vivemos numa região extremamente quente, né, um clima equatorial, na linha do Equador. Nós não podemos ter padrões da moda da Europa, nós precisamos criar os nossos
padrões. E hoje a moda está respeitando isso, com certeza. Esse é um ponto fundamental aqui para nós no nosso projeto do Earth News Terra, que são os efeitos da colonização que a gente sofreu, né? Sabe que o Pedro o Grande, o czar russo, quando transferiu a capital para São Petersburgo e quis criar um ambiente parecido com Paris, ele também proibiu as pessoas de repetir as roupas nos bailes de São Petersburgo. Mas nós vamos, no próximo episódio, falar de um evento que a professora Felícia Asmar Maia criou exatamente nessa direção de valorizar essa estética e essa produção própria. Não perca o nosso próximo episódio na quinta-feira. Até lá. Obrigado, professora. Muito obrigada. Sempre bom conversar com você.